Bem-vindo, bem-vinda ao canal do Keto Coaches. E hoje eu vou falar para você porque que não é comendo gordura que você engorda. Isso mesmo, contraditório, né? Vai contra tudo aquilo que você ouviu a vida inteira. Mas eu vou te explicar certinho por que não é a gordura do seu alimento que está engordando você. Muito pelo contrário. Você sabia que se você consumir mais gordura na alimentação, você pode até emagrecer? Eu vou te mostrar, vou te explicar por que isso acontece, como o seu corpo, como o seu metabolismo trabalha quando você consome mais gordura. Vou te dar uma prova lá no final, mostrar um caso muito legal e você vai entender certinho por que não é a gordura da alimentação que está engordando você. Muito pelo contrário. Mas antes disso, a gente precisa entender por que esse medo, essa fobia, essa gordurofobia. Por que a nossa sociedade criou um estigma tão ruim com relação a um dos macronutrientes que é mais importante para a nossa alimentação, a uma das moléculas, né, que são as moléculas de gordura, que são vitais, são fundamentais para várias funções no nosso organismo. Então, primeiro eu vou te explicar isso. Daí depois a gente entra lá na questão de que não é a gordura da alimentação que está engordando você. Bom, meu nome é Ivan Razeira, eu sou criador do método Keto Coaches, eu sou apaixonado pelo metabolismo e estou aqui para conversar com você sobre a gordura. O medo da gordura, ele está fundamentado em uma teoria a respeito da relação entre a dieta e as doenças cardiovasculares. Basicamente, teve um momento na história da nossa sociedade, ali por 1950, que propôs-se essa teoria. Então começaram-se, eu já falei várias vezes aqui, vários vídeos, a gente volta lá para 1950, já falei muito sobre a hipótese dieta-coração proposta nessa época, aonde buscou-se uma solução, uma resposta para o aumento de doenças cardiovasculares que rapidamente, repentinamente, depois da Segunda Guerra Mundial, começou a acometer a civilização moderna. Então, deduziu-se, através de uma hipótese que foi proposta pelo Dr. Ansel Keys, um patologista, aonde ele observou que na doença do coração existia o colesterol presente nas artérias, entupindo as artérias. E tem um vídeo que eu falo só sobre o colesterol. Procurem no canal Keto Coaches se o colesterol faz mal para você, da alimentação, e ali eu explico direitinho, detalhe a detalhe. Hoje eu não vou detalhar tanto isso, eu só vou passar aqui a questão histórica, né, falando que a partir dessa hipótese dieta-coração, criou-se o medo de consumir gordura, porque ele falou assim, olha, se você consumir gordura na alimentação, principalmente gordura saturada, você aumenta o seu risco cardiovascular. A reboque disso tudo veio uma indústria que começou a produzir alimentos com baixa concentração de gordura e alimentos com baixa concentração de gordura saturada, ou seja, começou-se a trocar o tipo de gordura no qual a gente se alimenta. Porque a gente tem basicamente as gorduras saturadas, que são gorduras que ficam sólidas, para a gente saber assim na prática, né? O que é uma gordura saturada e o que é uma insaturada. Bom, se está sólido em temperatura ambiente, ela é uma gordura que contém alta concentração de gorduras saturadas. Se ela está líquida, ela é poliinsaturada, monoinsaturada. Um exemplo, se você pegar a banha de porco, é gordura saturada, né? Na temperatura ambiente, não é só gordura saturada, ela tem mais concentração de gordura saturada. Até porque não existe na natureza uma fonte de gordura que tem só um tipo de gordura. Ah, essa aqui só tem saturada ou poliinsaturada. Por exemplo, o azeite de oliva, que daí é outro exemplo de uma gordura poliinsaturada, ela contém também gordura saturada na sua formulação. Acontece que a maior quantidade é a de gordura insaturada, monoinsaturada, poliinsaturada, que deixa ela líquida em temperatura ambiente. Então, começou-se a propor que a gordura saturada, que é rica em colesterol, causava as doenças cardiovasculares. E aí a sociedade ficou com medo. Eu não quero ter problema no coração, vou parar de consumir gordura saturada. E uma indústria criou-se por trás disso. Até porque, nessa época, houve o excedente da produção de óleos de semente, os óleos vegetais. A gente não pode generalizar que todos os óleos vegetais são ruins, porque nós temos o azeite de oliva, que é um óleo vegetal, nós temos a gordura do coco, que também, quando está líquida, é um óleo vegetal. Então a gente não pode generalizar. Mas os óleos de semente,
óleo de algodão, óleo de milho, óleo de girassol, óleo de canola, são óleos de semente que são baixos na concentração de colesterol. E aí a indústria se aproveitou disso porque veio um excedente. Esses óleos eles eram utilizados antes para lubrificar máquinas na Revolução Industrial. Depois que parou-se de caçar baleias, por exemplo, para fornecer óleo de lubrificação da indústria, eles começaram a extrair isso, por exemplo, do algodão, porque a produção de algodão aumentou, mas sobravam as sementes. E aí extraía-se o óleo da semente do algodão e usava-se para manufaturação de outras situações da indústria que estava crescendo muito naquela época. Em paralelo, a produção descobriu-se que poderia extrair óleos de sementes como a soja, como o milho, e fazendo um tratamento químico pesado, eles descobriram que podia se tornar algo que poderia ser consumido. Um processo de hidrogenação, onde deixava ela mais estável e deixava ela mais sólida em temperatura ambiente. Porque esses óleos de semente, eles estragam muito rápido se eles não são tratados quimicamente, eles ficam rançosos muito rápido. Então, através desse processo químico, eles conseguiram dar estabilidade para essa molécula através do processo de hidrogenação, que hoje a gente sabe que a gordura hidrogenada, ela faz mal para o nosso coração, ela faz mal para a nossa saúde. Inclusive, a grande maioria dos países hoje já proíbe que se tenha gordura hidrogenada nos alimentos. Então, esse medo da gordura, que foi instituído através da hipótese dieta-coração, que as pessoas estavam morrendo mais do coração, estavam ficando mais obesas e a gordura tem mais caloria, então começou-se a ter um medo da gordura. Lá atrás começou isso. Lá atrás começou esse medo pela gordura. Por isso que hoje você é induzido a consumir menos gordura na sua alimentação. Por isso que você, hoje, ou desde a década de 70, de 80, foi informado através das diretrizes nutricionais, das diretrizes de saúde, que você deveria gradativamente retirar a gordura da sua alimentação. E a gente nem lembra disso, né? Muitas vezes a gente começa a consumir muito mais nutrientes de outras formas, como o carboidrato, por exemplo, sem saber por que a gente está fazendo isso. E quem nasceu aí agora, mais recente, depois da década de 70 para frente, nem lembra como era uma alimentação rica em gordura, porque não existe quase isso hoje na rotina das pessoas, né? Está baseada na pirâmide alimentar, a nossa alimentação moderna, onde a base da pirâmide alimentar é uma alta concentração de carboidratos. E lá em cima, no topo da pirâmide alimentar, a gente tem os óleos e as gorduras, numa quantidade muito pequena. E por que é assim hoje? Né? Por que a gente trocou a gordura pelo carboidrato? A gordura e o carboidrato são macronutrientes que fornecem energia para nós. Calorias, energia para a gente passar nosso dia. Se a gente reduz a quantidade de energia que vem da gordura na alimentação, então precisa se aumentar o aporte energético do outro macronutriente, que no caso é o carboidrato. A proteína, que é o terceiro macronutriente que compõe a nossa dieta, ela não é uma boa fonte energética, certo? Ela não é uma boa fonte energética porque ela tem aminoácidos, a questão de metabolização deles para fornecer energia não é a prioridade no nosso corpo. O nosso corpo ele produz energia a partir da gordura. Inclusive, a gente cria reservas de gordura no corpo. A gente não cria reservas de carboidrato para guardar energia. A gente cria reservas de gordura. E é através da gordura que ele produz energia. Então já fica uma dica aí, por que não é a gordura, como que a gordura pode te emagrecer. Se o nosso corpo armazena gordura, ele precisa de gordura para fornecer energia. Então a gente diminuiu a quantidade de consumo de calorias vindas da gordura e aumentou a quantidade de calorias vindas do carboidrato. O que acontece é que o nosso corpo responde de maneira muito diferente para essas mesmas calorias, tá? 1 grama de proteína tem 4 calorias, 1 grama de carboidrato tem 4 calorias e 1 grama de gordura tem 9 calorias. Nossa, mais do que o dobro, então se eu comer gordura eu vou engordar. É isso que as pessoas costumam pensar, é isso que a gente ouve direto. Nossa, Ivan, se eu começar a consumir mais gordura na minha alimentação, eu vou ganhar mais peso. Mas não, e por que isso não acontece? Porque o corpo responde de maneira diferente
a essa mesma quantidade de calorias. Cada macronutriente promove uma resposta hormonal diferente. Quando a gente diminuiu a quantidade de calorias vindas da gordura e aumentou a quantidade de calorias vindas do carboidrato, mudando a forma como a gente naturalmente sempre se alimentou, nós criamos uma nova condição metabólica, uma nova resposta, tipo de resposta hormonal crônica no nosso corpo. Como assim? Quando a gente ingere o carboidrato, principalmente glicose, ele estimula muito um hormônio chamado insulina. Esse hormônio ele tem várias funções no nosso corpo e uma delas é deslocar a quantidade de energia que a gente consumiu e colocar ela em armazenamento. E ele responde muito à glicose de maneira muito rápida. Então, quando a gente tirou a gordura e aumentou o carboidrato, nós mudamos o comportamento da nossa insulina e tiramos o nosso corpo de um estado de usar energia constante através das nossas reservas. Como assim? Bom, a insulina ela tem a capacidade de desligar a chave de queima da gordura. Por quê? Quando nós consumimos alimentos ricos em calorias vindas do carboidrato, estimulamos uma liberação maior de insulina, porque ela precisa rapidamente lidar com essa energia rápida que chegou, que o carboidrato é uma energia rápida para o nosso corpo, e mobilizar, mandar para onde está sendo utilizado no momento, os músculos, por exemplo, ou armazenar, porque está sobrando energia. Então a gente sai do modo gastar energia e entra no modo armazenamento a partir do momento que estimulamos a liberação de insulina. Então isso foi promovido pela mudança na constituição da nossa alimentação, pela proposta da pirâmide alimentar. Quando o nosso corpo armazena rapidamente essa energia através do uso da insulina e ela volta a baixar o nível de glicose no nosso sangue, nós rapidamente sentimos fome em seguida, porque o nosso mecanismo de usar energia de armazenamento está desligado. Então o corpo entende o seguinte: bom, não está vindo energia de fora, eu já mobilizei essa energia, eu não estou usando a minha energia interna, eu preciso de mais energia e você sente fome. Com isso, você aumenta a sua frequência alimentar. Então, comer carboidrato faz com que você tenha uma frequência alimentar maior e que você estimule o seu mecanismo de armazenamento de energia. Por isso a gente ganha peso, por isso a gente engorda tão rápido com essa proposta de alimentação. Na gordura, no uso da gordura como combustível, quando você consome mais gordura na alimentação, isso não acontece por quê? Quando consumimos a gordura, ela nunca está sozinha, geralmente ela está associada de proteína, porque as fontes naturais, vamos falar de comida de verdade, não vamos falar sobre alimentos processados hoje, vamos falar sobre comida de verdade. As fontes naturais de gordura são basicamente as carnes, né? Associado então gordura e proteína. Carnes gordas têm mais gordura, carnes magras têm menos gordura. Fora isso, a gente tem os óleos de consumo, né? Que a gente consome o azeite de oliva, pode consumir óleo de coco, a manteiga, os derivados de leite também são ricos em gordura. Então, a gordura geralmente está ligada a uma grande quantidade de proteína. E se você for observar na sua alimentação aonde está o carboidrato, ele está muitas vezes isolado. No macarrão, no arroz, no feijão, no grão de bico, nessas formas onde ele está muito isolado e até processado sem estar acompanhado de fibra. Por exemplo, uma batata é carboidrato, é amido, né? 20%, se eu não me engano, da batata é amido, mas ela está associada com fibra e outras coisas. Agora, se você fizer um purê de batata, você já reconstitui esse alimento e é uma carga de amido muito maior. Então, a proteína e a gordura andam juntas aí na natureza. E quando a gente consome elas juntas, a resposta para o nosso metabolismo é diferente. Por quê? Porque o tempo de processamento, ou seja, o tempo de digestão, o tempo que leva para se quebrar essa proteína, para emulsificar essa gordura que está junto dela, para fazer absorção e liberar no nosso corpo, na nossa circulação, é muito maior do que a glicose, que é uma energia muito rápida. Com isso, você tem um estímulo muito menor da insulina, até porque a insulina não trabalha nessa questão da digestão da gordura, como ela trabalha na mobilização da energia da glicose. Porque quando você consome proteína e gordura, você não vai ter
como resultado, uma grande quantidade de glicose na sua circulação. Então você não estimula a liberação de insulina. E aí você não quebra o mecanismo de usar a sua gordura como energia. Porque é a insulina, o principal marcador, que vai lá nos sinalizar para o seu corpo interromper a beta-oxidação. A beta-oxidação nada mais é do que quando o nosso corpo está utilizando gordura, oxidando a gordura para formar energia. Ele pega as nossas reservas de gordura, transforma ela em energia para o nosso corpo. Então, ficou bem claro aqui que consumir carboidrato, você aumenta a liberação de insulina, você entra no modo armazenamento e você interrompe o modo uso de gordura. Você acaba ganhando peso. Consumir gordura vai sempre estar associado muitas vezes, na maioria das vezes, à proteína, que tem um tempo de absorção e digestão menor, não libera glicose na circulação, não estimula a liberação de insulina e você se mantém usando sua gordura como energia. Por isso que comer gordura não vai fazer você engordar. Pelo contrário, você precisa comer mais gordura para perder peso. E uma questão muito importante, que é a armadilha. Se você aumentou, Ivan, entendi, agora eu vou carregar na gordura na alimentação. 2 cuidados que você precisa ter. Primeiro, se você aumentou a quantidade de calorias vindas da gordura, você precisa diminuir a quantidade de calorias vindas do carboidrato. Muito carboidrato com muita gordura não resolve, engorda mais ainda, porque, como eu falei, a gordura tem 9 calorias. E se você consumir uma quantidade de carboidrato junto que vai liberar a insulina, você entra no modo armazenamento e armazena, além da glicose excedente, você armazena a sua gordura, a gordura excedente, certo? Então é necessário, é vital, é fundamental você criar uma proporção onde você vai diminuir a quantidade de carboidratos. E a energia vem, basicamente, o macronutriente que vai fornecer energia vem muito mais da gordura, certo? E o segundo é a qualidade dessa gordura. Hoje, infelizmente, existem uma série de tipos de gorduras altamente processadas que são vendidas como saudáveis e melhores para o seu coração, com o selinho do coração, que são os óleos vegetais e os óleos vegetais em forma sólida, hidrogenados, como a margarina, por exemplo. Ou na constituição de alimentos processados, alta concentração de óleos vegetais, que vai falar que é pobre em colesterol, induzindo você a entender que é melhor para você. Acontece que os óleos vegetais não são naturais da nossa espécie. Nós nunca consumimos ele na natureza. Eles foram criados, como eu falei lá no começo, pela indústria e processados de uma maneira que a gente começasse a consumir. Então, a qualidade da gordura que você vai consumir é muito importante. Se você procurar comer comidas naturais, de verdade, minimamente processadas, você não vai nunca encontrar os óleos vegetais nela. Você não consegue extrair em casa óleo do milho, por exemplo. Então, a quantidade que você consumiria de óleo que tem no milho é muito pequena se você comer o milho inteiro. Diferente de você fazer um preparo de um bolo, por exemplo, de um alimento, uma maionese, por exemplo. Uma maionese que você prepare ela com ovo, que a gema do ovo basicamente é gordura, e coloca óleo de soja ou óleo de milho. Basicamente você está consumindo um óleo muito, muito pobre, com uma qualidade muito ruim. Eu vou gravar um vídeo falando só sobre os óleos de semente e como isso pode fazer mal para você. Como que o aumento no consumo do óleo de semente, rico em ômega 6, quebrou essa proporção ômega 3 e acabou prejudicando muito a nossa saúde. Mas isso fica para um outro vídeo. Porque agora eu quero apresentar para você a prova de que você pode e vai emagrecer se você comer mais gordura. Dá uma olhadinha aqui, esse é o Ricardo, um dos alunos do curso do Método Keto Coaches. Ele está na 4ª semana e ele perdeu 7 quilos, pessoal. Ele reduziu 7 quilos em 4 semanas e a condição dele não favorece nada isso. Se a gente for pensar, por quê? Ele está acamado, ele fez uma cirurgia no tendão, ele rompeu o tendão do calcanhar dele
e ele ficou acamado. Quem faz cirurgia do tendão do calcanhar tem que ficar algumas semanas sem botar o pé no chão. E aí ele falou, nossa, eu preciso fazer alguma coisa. E ele comprou o curso, começou a fazer e reduziu, sem fazer exercício, se movimentando muito pouco, deitado na cama, 7 quilos. Como que ele fez isso? Usando a gordura dele como energia. Ou seja, comendo mais gordura, através da proporção áurea do método Keto Coach, o Ricardo perdeu peso. Essa prova é um argumento incontestável. Estou mostrando aqui para você, assim como ele, outros alunos do nosso curso também perderam peso comendo mais gordura. Tá certo, pessoal? Curtiu o nosso vídeo? Dá um like, toca a sineta, vai lá no Instagram, @KetoCoach, que diariamente tem conteúdos para você.